Om Shanti, muito boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à reflexão dessa noite. Então, tocando o essencial para uma vida de plenitude. Realmente a gente saber onde colocar a nossa energia para ter o maior resultado com o mínimo de gasto de tempo, de recursos, é uma maravilha, né? E para isso o nosso intelecto precisa captar o que é o essencial. Eu me lembro que uma vez um aluno perguntou pra gente, um aluno de Raja Yoga perguntou pra gente, por que vocês não tocam em assuntos como a vida em outros planetas, o destino da alma dos animais? Seria tão interessante que a gente soubesse sobre isso. E aí eu respondi para ele, tem coisas que são muito curiosas, que a gente até gostaria de saber, mas o Raja Yoga ele é muito focado no propósito dele. O Raja Yoga objetiva levar o praticante a um nível de consciência mais elevado, a um estado de aprimoramento do ser, de elevação, de purificação, com o objetivo de melhorar o mundo, né? Porque é a partir da melhoria do indivíduo que se cria um mundo melhor, um contexto melhor. E se nós ficarmos despendendo muito tempo pensando sobre assuntos que são simplesmente curiosidades, mas que não têm um propósito maior dentro dessa meta, então não tem por que a gente abordar isso com os alunos, né? Então a essência do conhecimento do Raja Yoga é justamente a conexão com a essência, né? Então, é uma essência da essência, tocar a essência, viver a essência, para que justamente a nossa vida passe a funcionar numa dinâmica diferente, para que a nossa vida passe a, através de menos tempo, menos pensamentos, menos investimento de energia, a gente experimente um resultado grande de mais satisfação, de uma sensação maior de preenchimento, de alegria, de bem-estar interior, até de saúde também, né? Então, por um tempo da minha vida, eu convivi com uma pessoa que estava com problema de saúde, bem sério, e ela estava prestes a partir. E uma das coisas que ela comentava comigo, ela dizia assim, Márcia, é incrível, né? Como que a gente, quando a gente está numa situação normal de vida, como que a gente gasta energia com coisas pequenas, com coisas que não valem a pena, com, sabe, em termos de pensamentos, em termos de conversas, em termos de uso de recursos, como a gente desperdiça em todos os níveis, porque a gente acha que tem um tempo longo de vida. Quando se está numa situação muito, vamos dizer assim, aguda, né? Uma situação grave de vida, ali é um momento de reflexão, ali é um momento que a pessoa peraí, o que é fundamental, já que eu não sei se eu vou ter 10 dias de vida, se eu vou ter um mês de vida, então cada dia desse mês vai ter que ser muito bem vivido, e eu vou ter que saber hierarquizar as minhas prioridades para conseguir ter um sucesso aí nesse investimento, né? Então, eu aprendi muito com ela nesse período, porque realmente a gente só buscava falar do que era realmente importante. Se tinha algum detalhe de uma situação e tal, eu já nem contava para ela. Eu dizia assim, olha, a situação é essa, vamos pensar o que fazer sobre isso. Bem essencial, bem enxuta a conversa, para justamente não haver essa sensação de perda de energia à toa. Mas muitas vezes nós não temos essa consciência, porque a gente acha que tem muito tempo, a gente acha que tudo bem, mas o que acontece não é simplesmente uma perda de tempo quando nós não tocamos o essencial, é uma perda de tempo e também uma perda de poder interior. Essa é uma questão muito significativa para a gente tocar, porque quando alguma coisa está diluída, ela perde a sua força, certo? Se você tem um remédio com uma determinada propriedade, você vai botando água, e você toma uma colher daquele remédio, ele não vai ter o mesmo efeito que ele teria se fosse uma
essência concentrada. Então, de certa forma, com o ser, com a consciência, acontece a mesma coisa. Se a gente está experimentando um estado interno muito diluído, a gente está pensando muita coisa inútil, pensando e fazendo coisas que muitas vezes não competem a gente fazer, né? A gente está colocando, está investindo num campo que não é o campo exato para a gente investir na nossa vida, nesse momento de vida que a gente está. Então, como a gente chegar a esse estado de respostas bem precisas, de uso do tempo de uma forma precisa, parece que raciocinando, usando somente o intelecto, a gente não vai conseguir chegar a isso, né? E de fato não vai conseguir, porque isso não é uma questão assim de tanta lógica. É muito bonito e assim, uma das coisas que me cativou dentro do Raja Yoga é que a base de toda a melhoria de vida, a base da melhoria dos relacionamentos, da nossa vida como um todo, está ligada ao nível de consciência que nós adotamos nessa vida. Dependendo do nível que está a nossa consciência, a gente vai estar no modo desperdiçador ou no modo econômico. Se nós estamos, por exemplo, muito conectados ao nível material da existência, a gente só está pensando em coisas físicas grosseiras o tempo todo, ou a maior parte do tempo, a gente está se colocando no modo desgaste. Por quê? Porque é uma qualidade, é uma propriedade, vamos dizer assim, do mundo físico, um movimento contínuo. E se a gente está só pensando em coisas físicas, a gente tende, inclusive nosso corpo, olha como o nosso corpo se movimenta, sem parar, né? O coração batendo, o sangue circulando, é muita coisa acontecendo, é um movimento intenso. Se a gente está muito conectado à dimensão física, especialmente ao nosso próprio corpo, a gente vai estar nessa intensidade de movimento. E a intensidade de movimento gera um desgaste e um cansaço. A sabedoria espiritual nos diz que tem uma outra dimensão onde há completo silêncio, quietude, poder, luz, que a gente pode acessar. E se nós nos dedicamos um pouco a estar na dimensão de silêncio, de poder, de luz, a dimensão espiritual da existência, nós vamos economizar energia. Nós vamos economizar tempo de uma forma natural, porque aquele estado interno mais concentrado, ele vai trazer soluções mais inteligentes, mais espiritualmente corretas, e a gente vai se sentir mais bem sucedido, porque o erro, muitas vezes, ele faz com que a gente não apenas se desgaste ao fazer o erro, como também depois você fica pensando, se arrepende, por que eu fiz dessa forma, podia ter feito de outra forma. Então é um desgaste em cima do desgaste. E o acerto é exatamente o contrário, você faz da maneira certa, tocando o que é essencial para aquele trabalho ali, e depois você se sente assim, satisfeito. Você se sente pleno com você, por você ter investido a sua energia de uma maneira certa. O nosso fundador, o fundador da Brahma Kumaris, Brahma Baba, Prajapta Brahma, no fim da existência dele, ele já estava muito trabalhado espiritualmente, muito desenvolvido, muito purificado. E as pessoas contam que ao estar com ele, nesses alguns anos antes dele deixar essa dimensão física, contam que só de chegar perto dele, por exemplo, para conversar sobre algum assunto, dava vontade de silenciar. E aquele assunto, daquele problema, daquela situação, parecia que não tinha o menor sentido levar aquele assunto para ele. Porque ele estava num nível tão além, tão assim, numa dimensão tão elevada, por que puxar ele para baixo, para uma outra frequência, ao invés de aproveitar a frequência dele e usufruir dessa conquista dele por alguns momentos, né? Então as pessoas tinham muito essa experiência, iam para conversar com ele sobre algo e aí o estado dele gerava esse silêncio, essa sensação de que está tudo bem, está tudo certo, sem ter tido conversa, sem ter tido mudança alguma física, mas a mudança
do campo de vibração daquela pessoa, da atitude interna daquela pessoa, mudou a partir da influência do campo dele. Então essa é uma das metas do Raja Yoga, né? Que a gente tenha um estado interno tão poderoso, tão focado, tão espiritualmente empoderado, que a gente ajude a gerar essa atmosfera no mundo, para que as pessoas parem de fazer ações que vão gerar sofrimento para elas, desgaste da natureza, desequilíbrio da natureza, até do seu próprio corpo, desequilíbrio do sistema do corpo, né? Se a gente não está respeitando. Então, a essência, tocar a essência do que é fundamental a cada momento da nossa vida, não tem uma cartilha para a gente ler e dizer, aqui, não. Mas tem algo que é essencial, tem algo que vale para todos, que é se a sua atitude mental está conectada com a tua própria essência, as respostas virão. Então é esse o caminho, e daí é fácil. Exige um empenho, mas é fácil. Por que que é fácil? Porque aquele estado já está lá. Então a alma humana, ela passa por um processo, ela não está sempre no mesmo nível. Como somos energia, essa energia passa por um processo de desgaste, passa por etapas diferenciadas em termos da sua vibração. E à medida que ela se desgasta, é claro que a vibração vai ficando cada vez mais baixa. No início, quando a gente desceu dessa dimensão espiritual elevada, né, de um campo assim completamente energizado e iluminado, quando a gente saiu desse campo e veio se manifestar aqui no palco da vida, a gente estava muito pleno, naturalmente a gente vivia nesse estado de essência. A gente não precisava praticar yoga, sentar, estudar um conhecimento espiritual. Por quê? Porque a gente já estava. Naturalmente, éramos yogis naturais. Conectados com a verdade, conectados com a essência, conectados com o divino, sem elaboração intelectual. Mas aí o tempo vai passando, a gente vai reencarnando e nós vamos saindo desse estado divino e entrando num estado de desgaste crescente. E quanto mais a gente está desgastado, mais a gente está distante do núcleo. Quanto mais a gente está distante do núcleo, mais a gente se desgasta. Então, é uma coisa que vai numa progressão, né? Saímos do centro de energia, da consciência correta, da consciência verdadeira, porque nos sentimos, de certa forma, carentes, esvaziados. E aí a gente começa a buscar no mundo externo esse preenchimento. E aí quanto mais a gente vai buscando no externo, mais a gente vai se distanciando dessa essência original. Até que chega no final, a alma, a consciência está muito distante da sua verdade e completamente projetada para o mundo externo, para o mundo da forma, em busca de realizar-se através dos recursos que o mundo externo tem para oferecer de realização. Através da estética, através do status social, através do poder financeiro. Então as pessoas buscam isso em nome de se sentirem plenas, de se sentirem com a sua autoestima mais compensada. Mas são todos métodos de muito curta duração e de muito pouca profundidade. São superficiais. Então a felicidade que você tem de ter atingido um determinado nível na sociedade, ok, te dá um up, mas aquilo ali não é suficiente para você sentir a sua vida plena. Sua vida plena é algo bem mais amplo, bem mais profundo. Então, conforme a alma foi indo para fora, para fora, para fora, e se distanciando da verdade dela, ela foi mais e mais projetando felicidade nos relacionamentos, felicidade nesse universo que não tem nada a ver com a essência dela. Então vai chegando uma hora que esses seres que se distanciaram, eles começam a ter um chamado interno. Não tá bom, isso aqui, né, puxa... Ficam até, de certa forma, cansados de tanto projetar um monte de expectativas
para o mundo e esse mundo não preencher. Daqui a pouco um relacionamento que se investiu tanta energia não consegue se sustentar, um trabalho que a pessoa se colocou ali, colocou todo um estudo, daqui a pouco é mandado embora daquele trabalho, e assim vai. As coisas não estão, as situações estão muito instáveis de um modo geral. Então as pessoas sofrem com isso. Elas sentem que suas vidas não estão realmente satisfatórias. Então o que a gente precisa para sair desse jogo das expectativas do externo, desse jogo da falta de soberania interior, porque quanto mais a gente depende de alguém, depende de uma circunstância para estar bem, mais a gente está distante de um estado de soberania interior, porque o soberano, o auto-soberano, como a gente chama, né, ele é o gerente realmente do seu mundo interno. Ele quer pensar, ele pensa, ele não quer pensar, ele não pensa. Se é para fazer, ele faz, se não é para fazer, ele não faz. Ele dá os comandos corretos para a demanda que ele quer da vida. Quando a gente perde a soberania, a gente fala o que não quer falar, faz o que não quer fazer, né? Toma atitudes que muitas vezes não é aquela atitude a melhor, a atitude que tomaria se estivesse numa outra circunstância. Então, é como se a alma ficasse nesse enrosco da sua própria atitude interna. Então, algumas questões bem básicas para a gente verificar se a nossa vida está tocando mais a essência ou se nós estamos expandindo muito, expandindo, né? Eu me lembrei agora de uma situação que aconteceu com uma pessoa conhecida minha. Ela morava numa cidade e a amiga dela, uma amiga de infância, uma pessoa muito querida para ela, ia promover uma celebração de um resultado de um trabalho, uma coisa muito importante para ela. E essa outra amiga morava numa cidade distante e era um evento muito sofisticado, era uma coisa muito grande, né? Muito sofisticada. E essa amiga, então, estava muito contente de poder participar desse evento, desse momento, e fez toda uma produção, foi procurar um estilista para desenhar um vestido para ela e tal, e toda uma produção, despendeu muito tempo, muita energia, muito dinheiro para aquele momento, né? E aí viajou, fez todo o processo para estar presente, e no momento que ela estava entrando no clube, ela levou um tombo, e naquele tombo houve um dano no vestido. E aquilo deixou ela extremamente triste, extremamente chateada. Poxa, porque foi uma produção, foi um gasto de energia, de tudo, e agora aconteceu isso com o vestido dela. Mas de qualquer forma ela entrou muito triste, né? E tentou recuperar alguma coisa, limpar o vestido, enfim. Mas aquilo deu uma tristeza para ela muito grande. É como se tivesse quebrado um sonho, né? E aí, quando ela se encontrou com a amiga disse para ela assim: ai, mas que bom que você conseguiu chegar, que ótimo, né? Tô super feliz. E aí ela disse: olha o que aconteceu e tal. Aí ela mostrou o que tinha acontecido no vestido dela. E aí a amiga olhou para ela, assim, de uma maneira muito afetiva, muito amorosa, e disse assim: mas o que importa é o vestido, o que importa é que você está aqui. E naquele momento que ela falou isso, o que importa é que você está aqui, naquele momento dissolveu a importância do vestido, dissolveu a importância de qualquer coisa, e ela tocou ali uma essência realmente, né? O que importa é que eu estou aqui e que eu estou podendo participar desse momento com uma pessoa que eu tenho tanto carinho e tal. Então, agora se a gente pensar um pouco antes, será que no momento que a pessoa estava pensando demais no vestido, pensando demais em toda aquela produção, será que ela estava focada no essencial e fazendo aqueles procedimentos como algo de segunda importância? Como, por exemplo, agora, a gente vai ter o Natal, né? O que é mais importante no Natal? É você estar trocando bons sentimentos realmente, é você mesmo ser um presente para o outro.
Ou você ir numa loja e comprar um presente assim, assado, um presente físico, né? O que é mais importante? O que realmente importa nessa celebração? É a sua presença, agora virtual, né? Ou às vezes física, se for possível. Mas o que importa é a sua energia, é o seu ser. Então, quando nós fomos saindo da essência, a gente foi criando um mundo meio vazio de significado, onde a gente criando muitas coisas para representar a importância de algo, mas parece que a própria importância está distante. Então eu compro um presente muito caro para mostrar o quanto aquela pessoa é importante para mim. Mas existem outras maneiras, mais cheias de essência, que fazem o outro ter a certeza de que tem um significado para a sua vida. Então nós precisamos fazer uma jornada interna, que a meditação do Raja Yoga, é um caminho que direciona isso. O retorno a essa essência do ser, ao que de fato importa nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, para que a nossa presença no mundo, na sociedade, de um modo geral, ela seja uma presença útil e cheia de significado e de essência também. E que a gente, quando, passou um dia da vida e você de noite avalia como foi o seu dia, pensa no seu dia, você fica contente, porque aquele dia foi realmente um dia cheio de essência. Algo que eu gostei muito de estudar foi sobre o poder da presença, que tem uma conexão enorme com a prática da meditação, né? Porque não tem como a gente sentar para meditar e não estar presente, estar ausente na meditação. Por isso que as pessoas às vezes têm dificuldade, porque não tem como você meditar pensando no que você vai fazer daqui a pouco, no que você fez ontem. Você precisa estar totalmente focado. Então, a meditação, ela traz essa presença. Mas a questão de você estar a cada momento do teu dia ali, exatamente onde você está. Que você não esteja, com a tua atenção em outros momentos da vida que você ou já viveu ou ainda vai viver. Mas que o teu foco esteja ali no presente. Então isso é um aspecto muito essencial para a gente viver de uma forma plena, porque viver de uma forma plena é muito simples, mas é uma simplicidade que a gente se distanciou dela. Então nós agora precisamos fazer um trabalho de retorno a essa simplicidade, de retorno vamos dizer assim, ao modelo que nós tivemos quando estávamos conectados com nossa verdade. Então, uma vida simples é uma vida feliz, especialmente uma vida simples internamente, onde você pensa pouco, onde você fala pouco, gasta pouca energia com tudo e se sente extremamente bem. Me lembrei agora de um vídeo que eu assisti há muito tempo atrás, que eu acho que foi a maior aula de essência do que é importante para a vida de um ser humano. E esse vídeo o título dele é Vida Após a Vida. E ali as pessoas davam relatos, pessoas que tinham tido morte clínica, elas davam um relato da sua experiência nesse período, né, de descolamento do corpo e de experiências espirituais. E eram umas 5 ou 6 pessoas entrevistadas e alguns modelos se repetiam em todas elas. Todas tinham um encontro com um ser de luz, algumas não definiam bem se era um ser feminino, masculino. Teve uma até que deu depoimento que ela sentiu que era um ser muito feminino, porque era muito acolhedor, mas que eles reconheciam como um ser divino, como Deus, que os acompanhava e olhava para eles, a vida deles, e olhava junto com eles a vida deles passando numa espécie de filme muito rápido. Então esse ser de luz, junto com eles, olhava o filme da vida deles e fazendo alguns comentários, né? Tipo assim, mostrando para essas almas, essas pessoas, o que realmente era importante, o que realmente tinha significado, mostrando através de sentimentos, né? Não era uma aula. Então as pessoas
estavam junto com Deus ali, vamos dizer, olhando a sua história de vida e sentindo o que era importante. Então, todos eles falavam as coisas que eu considerava muito importantes, aos olhos desse ser, não eram. E as coisas que às vezes eu achei tão simples, por exemplo, ligar para uma pessoa, falar uma palavra positiva, uma palavra encorajadora, ajudar alguém necessitado a atravessar a rua, pequenos gestos de bondade, pequenos gestos de amorosidade, isso tinha um enorme valor para esse ser. E depois que eu voltei, todos eles disseram isso, depois que eu voltei, os meus valores todos mudaram. A minha hierarquia de valores do que é importante na vida mudou depois dessa experiência com esse ser, né? E toda a experiência. Então, para mim foi uma lição muito grande, porque o que é importante para Deus, para o Ser Supremo, de fato é importante para nós. Porque essa essência luminosa que eu falava com vocês no início, que nós somos e que nós viemos dessa dimensão luminosa, Deus é o nosso Pai, é o Sol espiritual nessa dimensão. E na verdade nós temos uma semelhança com Ele enorme. Temos a diferença de que Ele é o residente daquela terra de além. Ele é aquele que não desce nesse mundo para passar por uma experiência humana. Por isso Ele é a alma suprema. Ele é o Pai espiritual, é Deus, né? Mas Ele é uma alma e nós somos uma alma. Ele é um ser de luz e nós somos um ser de luz. A essência dele é virtudes, poderes ilimitados e em constante vibração máxima. Nós, em essência, somos também seres de luz e seres virtuosos, porém, a frequência das nossas qualidades, ela muda. Por quê? Porque nós interagimos com o mundo físico e nessa interação com o mundo físico, como eu falava no início, a gente foi perdendo poder, então aquela qualidade, aquela intensidade da felicidade decaiu, aquela intensidade de amorosidade, de compreensão, de bondade, todas essas qualidades entraram assim num processo de perda. E Deus é aquele que não, Ele está sempre numa condição máxima, mas Ele é aquele que tem a sabedoria em si, o referencial do que é essencial. E esse vídeo mostrava, era como se tivesse sido uma escola para aquelas pessoas. Olha o que importa na sua vida. Olha o que realmente vale para Deus e, portanto, o que vale para a sua essência. Então é como se a gente tivesse ficado muito mental, a gente abandonou o nosso próprio coração, ou a gente poderia dizer em outras palavras, o âmago do ser. A gente deixou de ter como a referência que nos conduz para a vida e para as decisões o âmago do ser. E passamos a nos preencher de muitas ideias, de muitos conceitos, muitas vezes completamente enganosos, e pautamos a nossa vida nessas ideias, muitas vezes contrariando o nosso próprio coração, contrariando o que estava lá no fundo da alma, o que ela queria. Então, no yoga, no Raja Yoga, como nós temos como a primeira lição o contato com o ser, com a essência espiritual, que é metafísica, transcendente, eterna. O primeiro passo para a meditação é esse conhecimento, essa experiência do ser. E o segundo momento da meditação, depois que sabemos quem somos, é o encontro com o Supremo. É o encontro com Deus, o Sol espiritual. Para quê? Para que essa alma que saiu do seu foco, que saiu da essência, ela ganhe poder para voltar à verdade dela, para estar de novo no eixo que conduz a existência dela para um destino feliz. Porque qual a consequência de estarmos fora do nosso prumo, da nossa verdade, agindo de uma maneira externalizada e muitas vezes inconsciente? É que a gente vai cometer erros, a gente vai fazer ações que transgridem as leis espirituais, e isso não vai dar para a gente um retorno de felicidade. Mas se a gente se apruma com a nossa essência, a gente vai estar de uma forma natural alinhado com o melhor.
e aí nós vamos criar um presente muito bom e um futuro também garantidamente bom. Então, a conexão com a essência, a experiência da essência do ser e a conexão com Deus é um caminho para experimentar uma vida de plenitude, não uma vida de plenitude que venha de circunstâncias externas, mas é uma vida de plenitude que vai sendo conquistada à medida que o ser, o estudante, o praticante, vai percebendo a sua, vamos dizer assim, aproximação desse núcleo. A gente se distanciou, e isso, sem a gente saber, nos entristeceu muito. A gente também deu tristeza para o outro com esse distanciamento. E o retorno para o núcleo, a volta para esse estado de verdade, um pequeno passo que a gente dê, isso dá muita felicidade, traz muito bem-estar e sentido de vida. Essa foi uma das grandes aquisições que eu tive no Raja Yoga, foi o reatar de um sentido de vida assim muito vibrante. É como se cada dia, cada minuto, cada ação feita, ela foi ampliada em termos de significado para mim. Não porque eu estava fazendo coisas diferentes, estava estudando na faculdade, trabalhando, eram as mesmas ações, mas tudo foi amplificado porque foi recheado por um significado, foi recheado por um sentido que antes não tinha, que era o sentido do retorno a esse âmago. Então, ok, eu estou estudando na faculdade, eu estou interagindo com os colegas, fazendo os trabalhos. Antes era só interagir com os colegas para fazer os trabalhos. Ok, fazer uma coisa bem feita. Mas depois se tornou o quê? Estar com aquelas pessoas em contato, o máximo possível em contato com a minha essência e espalhando uma atmosfera de verdade, de bem-estar. Então não era simplesmente encontrar com um grupo para fazer um trabalho. Era estar com aquele grupo numa dimensão muito mais ampla, com um significado muito maior. Tudo, fazer uma comida, um passeio, encontrar pessoas, tudo foi amplificado, porque o contexto da vida da alma foi amplificado através da espiritualidade, através da compreensão do ilimitado do próprio ser, né? Então nós somos seres eternos, seres divinos, semelhantes a Deus em vários aspectos. Então esse link com a nossa verdade traz essa sensação para a vida, traz um colorido para a vida. Na essência a gente encontra as virtudes, e as virtudes elas são esse brilho. Se você faz uma tarefa, não importa quão grandiosa seja essa tarefa, se ela está vazia de sentimentos bonitos, de qualidades, de virtudes, para você aquilo ali, sabe, não vai fazer a alma se sentir assim, realmente gratificada. Porque o que nos gratifica, a gente ilusoriamente pensa que é um feito externo. Ah, eu fiz esse projeto, mostrei para o mundo, né? Foi uma coisa bem sucedida. Ok, mas o que está por trás dessa satisfação é o benefício que você conseguiu promover para aquelas pessoas, para o seu próprio eu interior, o quanto você cresceu, o quanto você ajudou a iluminar o mundo com aquele teu projeto. Então isso é que de fato conta para a gente numa instância mais profunda. Então, saindo da superficialidade, indo para o que realmente importa, a gente toca nesses aspectos espirituais. Então, quanto menos a gente coloca numa alta hierarquia as questões físicas, como eu falava lá da moça e do vestido, né, e dos presentes de Natal, e toda essa formalidade que o mundo criou, né, um mundo de consumo criou, um mundo voltado para a consciência embrutecida, né? Então, quanto mais eu estou me distanciando dessa percepção da realidade e tendo uma percepção de mais longo alcance, de mais profundidade,
eu vou tocando o fundamental. E as minhas ações vão amplificando também o seu sentido, o seu impacto no mundo. Então, a vida de um yogi, a vida de uma alma que se conecta com a sua verdade, que se conecta com Deus, que faz esse alinhamento com o seu próprio coração, com o âmago do ser, o tempo todo está atenta a esse alinhamento. Procura não romper. Claro que a gente não é uma coisa mágica, que de um dia para o outro você vai estar totalmente alinhado. É um processo gradual, mas como eu falei, cada passo que a gente dá nesse sentido traz muita felicidade, traz muita razão de ser, para a própria vida. Você fica entusiasmado, sabe, de acordar bem cedo para um novo dia. Porque esse novo dia vai te trazer tantas possibilidades de fazer coisas e de pensar e de sentir coisas belas, coisas construtivas, coisas que vão agregar felicidade e bem-estar à vida dos outros e à sua própria vida. Então, o que mais que a alma quer além disso? Nesse sentido, assim, agora me lembrei do exemplo da nossa dirigente que dirigiu a Brahma Kumaris até 2007, idade para Kashimani. Ela também tinha essa especialidade de ser norteada pelo coração, pelo que estava lá no âmago do ser. E uma vez aconteceu que estavam aguardando ela para a inauguração de um espaço novo, muito lindo, grande na Índia, e teve um atraso enorme para a chegada dela, e um público grande aguardando por ela. E quando ela chegou lá no local, uma pessoa a recebeu, e essa pessoa, ela tinha feito um pequeno jardinzinho, assim, um caminho de flores para ela passar antes de chegar no auditório. Só que esse caminho ele era um pouquinho mais demorado, foi uma coisa que ela criou aquilo ali com todo amor para receber como uma forma de boas-vindas para a Dade. E aí, quando ela chegou e estava muito atrasada, uma pessoa disse assim, não, Dade, não dá para você vir por aqui. Você tem que ir pelo outro lado, que é mais rápido. E a Dade falou assim, não. Aí ela foi por ali. Por quê? Na verdade, ela gastou mais 3 minutos, que fosse, talvez nem isso. Mas ali havia o coração de um ser que colocou toda uma energia, de repente ficou o dia inteiro criando um caminho, uma gentileza, uma vibração de amorosidade ali para ela passar por ali. E se ela simplesmente tivesse desconectada do coração dela, ela ia correr para essa coisa externa, entende? Do tempo, não, estamos atrasados, vamos lá. Mas a conexão com o coração deu para ela um insight que é essencial aqui agora. Não dá tristeza para esse coração, para essa essência divina aqui que organizou esse caminho bonito para mim. Então, quando a gente está plugado, e o yoga vai possibilitando isso, você é um instrumento de dar felicidade porque você percebe mais, você tem mais insights desse tipo de cuidado com o que vai no coração do outro. Porque você também está aprendendo passo a passo a cuidar da tua própria essência. Você, antes de ver a lógica, de ver, só os elementos racionais para tomar a sua decisão, você vê o teu interior, a tua voz interior, aquilo que vem do teu âmago. O que aquilo diz? Você silencia. Uma vez eu li também algo que falava do essencial, dizia que para você tocar o essencial você precisava esperar o essencial, porque o essencial ele tem o movimento dele. Eu achei isso também muito bonito, porque a pressa, essa coisa de vocês se atrapalhando e fazendo tudo correndo, isso tira o gosto, né, da vida, o gosto. O estresse tira completamente o gosto de viver. A gente precisa de tempo. Isso é essencial, ter tempo. Não tempo, numa coisa cronológica, ter tempo interior, ter tempo de desfrutar, ter tempo de presença para sentar com uma pessoa
e realmente estar ali conversando com aquela pessoa. Não está no daqui a pouco, não está imaginando que ela está ali silenciosamente ouvindo aquela pessoa, dentro daquele encontro, sem estresse, sem puxada. Aí eu me lembro mais uma vez de experiências com as nossas dirigentes, porque você às vezes tinha pouco tempo para estar com ela, para ter uma conversa, alguma coisa assim, mas aquele 1 minuto que você tinha, 2 minutos ou 5 minutos, a presença dela era plena ali. Então ali, naquele momento, não havia mais nada a não ser o encontro com aquela pessoa que estava ali na frente dela. E aí aquele foi embora, acabou a história daquela pessoa, acabou tudo, é o próximo, e uma presença plena com aquela próxima pessoa. Isso é essencial para os relacionamentos. A gente ter essa dinâmica de conseguirmos estar presentes, de conseguirmos estar naquele momento com o nosso coração aberto e com nossa mente silenciosa também aberta para que o outro aconteça. A gente se recolhe, de certa forma, numa escuta espiritual. Você se recolhe para escutar, isso é essencial. Se a gente não se recolhe e deixa o outro acontecer no momento de uma conversa, a conversa não acontece. É preciso, né? Quando esse movimento é dos dois lados, é lindo, é realmente lindo. É um encontro. Você silencia para o outro acontecer. E aí daqui a pouco o outro silencia para a sua expressão. E é assim, né? Aí há um encontro de almas, um encontro de corações, um encontro de essências. E aí a gente se sente feliz com uma conversa assim. Não tanto pelo que você disse, mas pelo que a energia que estava presente naquele encontro, que era uma energia altamente amorosa, altamente respeitosa. Então as relações humanas, como a gente está lidando com os seres humanos com os quais a gente está interagindo, a qualidade da nossa presença é essencial. E nesse momento que nós estamos vivendo agora, da pandemia e de tantas situações no mundo, cada vez mais nós vamos precisar desse recurso, de recorrer a esse recurso das respostas internas, das respostas que também Deus pode nos tocar. Porque quando a gente está mais no interno, de uma forma assim natural, a gente também está mais perto dele, porque a gente está na frequência da essência, que é a frequência dele. Então, se ele quiser soprar alguma coisinha para a gente, quando a gente está nesse estado, ele pode soprar, sugerir algo. É muito sutil. Daqui a pouco vem aquele pensamento, não, é melhor fazer dessa maneira. Quanto mais o mundo vai ficando assim, complexo, cheio de situações inusitadas, situações difíceis, tantas pessoas estão passando por problemas, né, de saúde na família. Então, conforme as situações vão ficando assim, mais e mais se faz necessário a gente sair das expansões, parar de investir energia em coisas que não têm qualquer significado para Deus e para o nosso eu divino também, e começar a investir mais no ilimitado, inclusive naquilo que a gente vai levar de uma vida para outra, naquilo que fica, naquilo que é eterno. Não ficar simplesmente girando em torno de satisfações imediatas, de impulsos. Não, a gente é mais do que esses impulsos. Nós temos um universo muito amplo, muito bonito, muito sutil, muito divino para ser trabalhado. E é nesse universo que a gente precisa, que precisa ser mais, na verdade, familiar a nós. Nós precisamos ficar mais íntimos do âmago do ser. A gente precisa se conhecer melhor, dedicar tempo para estar consigo em silêncio, para ouvir a voz
da sua essência. Mas você precisa aquietar, assim como a gente tem que aquietar para ouvir a voz do outro, para ter escuta para o outro, a gente também precisa aquietar para ter escuta para o âmago do nosso ser. Isso é essencial. Parece mais e mais essencial. Por quê? Porque a distância que nós atingimos dessa essência está muito grande, não dá mais. Nós temos que fazer a jornada de retorno para criar uma civilização humana mais amorosa, mais responsável, mais cuidadosa, mais gentil, mais solidária. Cada alma humana precisa fazer a sua jornada de retorno. Quando ela faz a jornada de retorno, naturalmente ela é a promotora de um mundo melhor. É assim, flui, não precisa elaborar. Cada passo que a gente dá em direção a esse núcleo, a gente está ajudando o Supremo a criar um mundo melhor, uma realidade melhor. Eu vou sugerir que nós façamos agora alguns momentos de meditação para que justamente a gente experimente no nosso próprio eu interno essa verdade, essa riqueza, esse poder, essa luz, ok? Então vocês podem se sentar, já devem estar, mas procurem ficar bem confortáveis nas suas cadeiras. E vamos nos voltar para dentro, de uma forma muito amorosa e gentil. E focalizar simplesmente o essencial. E eu deixo de lado tudo que não é a essência. Me percebo na minha verdade, como um ser de luz, um ser espiritual que habita esse corpo entre as sobrancelhas. Esse é o local da alma, da consciência, do eu divino. E a partir desse ponto de verdade, de forma muito concentrada, com pensamentos do eu original, com pensamentos que vêm da verdade, eu conduzo a uma viagem espiritual que vai me aproximar do Sol, daquele que é a fonte de todos os poderes, a fonte de sabedoria, aquele que eternamente vive na essência e desconhece outro estado. Então, completamente conectada à minha essência, experimentando o silêncio, eu me coloco frente a frente com esse sol. Os seus raios de extrema doçura, poder, acolhimento,
verdade e que de alguma forma pode estar me ocupando. Assim como um sol físico faz evaporar a água, o sol espiritual ajuda na eliminação de tudo aquilo que não faz parte da minha verdade. Eu sou o ouro puro. Eu sou o amor. Eu sou a paz. Eu sou a felicidade. Enfim, eu cheguei a esse estado de ser onde eu não preciso de mais nada. Simplesmente estou fluindo a verdade. Assim como uma rosa tem uma grande fragrância, eu agora experimento a fragrância do ser. A fragrância espiritual. Estou irradiando a fragrância da minha essência divina para todo o ambiente. Incluindo o meu corpo. Está se beneficiando desse estado. Eu estou completamente presente em mim. Então vamos experimentar essa conexão, esse estado de soberania interna. Experimentar também a conexão com a fonte, entendendo que essa fonte está disponível para nós a qualquer momento. Para me ajudar a retornar à minha verdade concentrada, poderosa, pacífica e pura. Então vamos nos sentir assim, em paz com tudo, aceitando a vida, aceitando os acontecimentos, com completa despreocupação e confiança. O resultado é alegria. Voltando a essa dimensão física, com uma inspiração no nosso coração, de estarmos mais na essência, de estarmos
tem a referência disso é o nosso Pai espiritual, é o conhecimento espiritual. Om Shanti. Uma ótima noite a todos e uma ótima prática de uma vida cheia de essência.